começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale, especial 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Meu nome é Letícia Flecha, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. Quem está comigo aqui hoje é o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pela presença de vocês aqui nesse nosso grande evento. Então, para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Bom, eu sou editor de livros, né? Tu sabe que a Câmara Rio-Grandense do Livro, ela é uma associação que representa toda a cadeia do livro. Então, aqui dentro da associação são editores, livrarias e distribuidores e creditistas. Então, a gente tem uma diretoria, é uma empresa sem fins lucrativos, que elege uma diretoria que representa todo o setor do livro no Rio Grande do Sul. E essa é a Câmara Rio-Grandense do Livro, que organiza, entre outras atividades, a Feira do Livro de Porto Alegre, desde 1955. É uma feira bem antiga. Eu trabalho na feira desde os meus 14 anos, então tenho uma editora de livros da família, minha e do meu pai hoje, e na qual a gente edita livros, distribui e vende livros. E aí fui convidado a participar dessa diretoria da Câmara do Livro, e estou há 4 anos como presidente, é meu último ano. Depois ele se renova com uma nova diretoria. E qual que é a importância da Câmara aqui na Feira do Livro, na organização da feira? Pois é, tanto a Câmara como a Feira do Livro ela é muito importante, né, na difusão do livro e da leitura, né? E a Feira do Livro tem um papel fundamental para isso. A nossa capital, Porto Alegre, ela é a capital com maior acesso ao livro no Brasil. O segundo colocado, a segunda capital com maior acesso, chega a estar 20 pontos abaixo de Porto Alegre. Eu acredito muito isso à Feira do Livro de Porto Alegre, a Biblioteca Pública Estadual e Municipal do Estado. Então, municipal da cidade, né, estadual a do Estado. Então, a importância da feira é demais para esses números serem tão positivos, né? Uma feira com tanto tempo e com uma visitação tão grande, vem gente do Brasil inteiro visitar a nossa feira. Esse ano, inclusive, temos 17 autores internacionais de países como Egito, Noruega, Estados Unidos e outros demais países aí. Então, esse é o tamanho da nossa feira. A gente tem o que tem melhor, o que existe de melhor em literatura está na nossa feira. Então, é uma feira muito grande. E como é que é toda essa preparação para fazer essa feira acontecer? Pois é, um desafio, todo ano é um mês de desafio, né? Mas para vocês terem uma ideia, a gente já tem programação para o ano que vem, sendo organizada pelas produtoras da feira. Então, nem começou esse ano, e já tinha que estar definindo algumas coisas para o próximo ano. Uma feira tomou uma dimensão tão grande que exige uma organização bem detalhada e bem rigorosa para que a gente consiga ter o sucesso, manter o sucesso, melhorar e tudo mais que vocês estão vendo aqui nesse grande evento. E como que funciona o processo de curadoria de vocês para trazer os autores, os estandes aqui? Nós temos 3 produtoras, né? Elas, a gente fala que é uma produção única, né, da Feira do Livro, mas uma especializada na literatura infantil e juvenil, as outras 2 em literatura adulta. Então elas trabalham em conjunto, usam os espaços da feira, todos os espaços que a gente consegue, criam novos espaços, a cada ano tem novidades aí. E é sempre uma batalha delas, elas estão sempre correndo, se virando, porque tudo gera custo, né? Tudo tem um custo, a feira tem um orçamento muito baixo, então a gente consegue, através das produtoras, com as parcerias que elas conseguem com editoras, com os próprios autores, para fazer uma programação tão coxuda, como diz ela, a Sônia fala bem, que a Sônia Zanqueta é a nossa produtora de infanto juvenil. Ela está há 28 anos frente a essa área. Então é bastante tempo, né? É uma vida, né? Então a gente tem que respeitar muitas decisões delas, porque uma está há 28, a outra está há 24 anos. Então as 2 produtoras sabem bastante do contexto da Feira do Livro. E a escolha do patrono também é uma coisa muito aguardada, né? Como é que é feita essa escolha? Pois é, essa escolha é sempre muito bacana, a gente conseguir homenagear alguém da literatura, e a feira faz muito bem esse papel também nessa homenagem. E esse ano foi a Marta Medeiros. A escolha, a diretoria, ela consulta 3 colegiados, patronos das edições anteriores, ex-presidentes e a comissão que organiza a feira do ano. Então, cada um desses colegiados sugere alguns nomes e a diretoria faz uma reunião
e define quem vai ser. E esse ano foi unanimidade o nome da Marta, que já vem há mais de 20 anos nas listas, né? Incrível, né? Tão nova e ela já vinha aparecendo na lista. Isso se repete. Tem vários autores que só podemos eleger um, né, como patrono da feira. E a Marta esse ano culminou com ela estar fazendo 40 anos de literatura. Então para ela é um momento especial e para a Feira do Livro fechou também como um grande nome para esse ano. E qual que é o maior diferencial dessa edição da feira? Olha, dessa edição a gente tem algumas novidades, que é o FeiraCast, que é o podcast da Feira do Livro, que é levar um pedacinho que nem vocês estão fazendo, que eu acho importantíssimo, levar um pedacinho da feira para quem não consegue visitar a feira, ou para quem veio e não entende ainda o que é a feira, acaba, né, com um podcast mais explicativo que nem esse nosso, falando um pouquinho da organização. Então essa é a ideia, para mim é uma grande novidade, a feira já vinha com essa carência de ter um podcast onde a gente consiga trazer a opinião desses autores que vêm de tão longe para a Feira do Livro, ter o sentimento deles de estar numa feira que tem uma característica única, né? Praça pública, no centro de uma cidade, sem nenhuma barreira de entrada. Então, essas características da feira são muito importantes, né? Para o incentivo e o acesso ao livro de uma forma bem democrática, né? Sim. E agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tu consegue dar um recado diretamente para a câmera, convidando, então, as pessoas a virem visitar a feira? Claro, claro que sim. Eu convido a todos. Então, a Feira do Livro, ela todos os dias, das 10 da manhã às 8 da noite, segunda a segunda, até o dia 16 de novembro. Toda a nossa programação tu encontra no site da Feira do Livro, ifempoa.com.br. E acompanha as redes sociais também, que tem bastante coisa bacana, bastante conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui na feira. Então, agradeço muito a tua participação aqui no podcast, João. Obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos aí que nos assistem. Então, continue nos acompanhando aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e neste bloco do Podcast On, diretamente da Feira do Livro de 2025 aqui em Porto Alegre, vamos conversar com a coordenadora da área infantil e juvenil, Sônia Zanqueta. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde stand da Fevale. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nesse espaço. Sônia, para começar, pode contar um pouquinho sobre a sua história? Já ouvi falar que teve jornalismo no meio. Bom, eu sou uma criatura que teve o privilégio de vir ao mundo numa casa onde havia muitos livros. Então eu fui leitora desde pequena, porque a minha mãe era uma grande leitora. Depois eu estudei jornalismo, trabalhei bastante nessa área, mas eu tinha uma vocação que não estava bem, não sabia bem como é que isso chegava lá, mas eu cheguei no momento aí a conclusão de que eu tinha vindo ao mundo para fazer mais gente ler. Então, consegui entrar na equipe da Feira do Livro de Porto Alegre, onde estou há 28 anos, né? E o que nós fazemos aqui? Eu coordeno a área infantil e juvenil e a programação para professores, bibliotecários e outros mediadores. Então, os objetivos da minha programação, da programação que eu coordeno, são formar leitores e mediadores da leitura. E quais são os desafios na preparação, a logística mesmo, tanto para o infanto juvenil como nessa outra área? Nós temos um desafio de motivar os professores a que trabalhem todo ano. E não peguem o ônibus e venham para a feira. Hoje uma turma chegou perdida, assim. A gente veio passear pela feira. Eu digo, mas que pena que vocês não nos contataram. Teriam encontrado um autor, né? Teriam ouvido uma contação de histórias. Nós tratamos de mobilizar os professores durante o ano inteiro para que trabalhem fortemente na área da leitura e da escrita, e que a feira seja o ponto culminante desse trabalho. Então, nós estamos tendo aí desse ano 55 sessões de autógrafos de escolas que trabalharam o ano inteiro para apresentar aqui os livros produzidos com textos de seus alunos. Fora isso, tivemos desde abril várias formações, cursos. Os professores que participaram ganharam kits com livros para leitura prévia de seus alunos, né? Tiveram garantido o ônibus, né? A gente priorizou a sessão dos ônibus da feira para quem participou dessas formações, porque é muito diferente quando a turma é preparada.
quando eles vêm e leram um, dois ou mais livros do autor, e aí sim aquele encontro vai ser prazeroso, vai ser produtivo, e aí sim estaremos trabalhando na formação de leitores para sempre. Não só de leitores até a próxima prova, porque tem aquele professor que diz, leia que vai cair na prova. Não, a gente quer formar leitores para sempre. E como tem sido, comparando com os outros anos, tem aumentado pensando nas crianças mesmo, infanto-juvenil, tem aumentado, tem diminuído a constância, quero dizer, quantidade, né? Quantidade de leitura. Olha, nem todos os professores têm essa vontade, né, de se empenhar para que a leitura ocorra, né? Lamentavelmente, temos professores que não são leitores de literatura. Há professores que nem textos técnicos, às vezes, apenas os capítulos recomendados pelos professores quando estão se formando, né? Mas quando o professor é realmente apaixonado por leitura, ele transmite esse gosto, né? E eu noto que quem vem à feira são esses professores. Então a gente já sabe que em Esteio é Verinha, que em Cachoeirinha é fulana, fulana, fulana. Em cada escola tem um professor que é maluco por leitura, e esse que a gente vai buscar. Então esse professor nos ajuda a envolver os demais e ajuda a envolver as turmas. Então é muito importante a gente poder contar com esses professores parceiros, né? E qual que seria o impacto da feira nesses estudantes? Olha, esse ano nós vamos ter 7.295 alunos de primeiro e segundo anos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Porto Alegre, cada um com cartão Banricompras com R$60. Então imagina esses meninos virem à feira, que é um lugar lindo, né, com essas árvores floridas nessa época, com esses prédios maravilhosos. Eles vêm num lugar encantador, encontram um autor cujos livros leram e do qual gostaram, e na saída do teatro vão para uma banca escolher um livro. Imagina o impacto disso. É fenomenal, né? Lindo seria que pudéssemos ter isso para todos os alunos, mas já é um bom começo. A SMED começou esse ano com esse projeto e espero que continue, né? É uma troca, né? Quando conhece o autor, tu torna as coisas mais reais, talvez. Não, e nós temos uma grande quantidade de lares brasileiros onde não tem nenhum livro. Ou tem a Bíblia, ou tem livros didáticos, nada mais do que isso. Eu me lembro que na primeira grande, eu acho que foi 2006, na primeira grande pesquisa sobre o retrato do autor brasileiro feita no Brasil, 14% dos lares chegaram à conclusão que não havia nenhum tipo de livro. Então, é bem difícil tu te tornares um leitor sem uma biblioteca boa dentro da escola, sem um professor motivado, né? O acesso ao livro é importantíssimo, né? E até hoje, que a gente tem essa coisinha aqui, e tu acaba perdendo o hábito. Mas eu acho que há professores tão espertos que eles usam até as novas tecnologias a favor, né? Tem uma professora especializada em informática, que também é autora. Hoje eu estava conversando com ela, já está com 12 livros de literatura publicados, Ana Mello. E um dia ela fez, eu digo, Ana, como é que a gente pode explicar, motivar os professores a usarem o celular como uma ferramenta pedagógica? Então, ela fez uma oficina para crianças, para adolescentes, genial. Eles eram desafiados a escrever um mini conto, um conto bem curtinho, até tantos caracteres, mas que tivesse uma história. E o nome da oficina era Torpedos Literários, então cada um mandava para todos os outros. E eles acharam aquilo fenomenal e seguiram fazendo, né? Qual ano? Já faz algum tempinho, mas ela estava na feira hoje. A professora, a escritora se chama Ana Mello. Que interessante, Torpedos. Torpedos Literários, né? Então, não há problema nenhum em usar todos os equipamentos e as tecnologias que há, mas é importante que o professor esteja preparado para fazer uma mediação, para que aquela avalanche de informação que o aluno recebe se torne algo de conhecimento, né? Se transforme em conhecimento. Senão é só uma avalanche com os WhatsApp da tia, né? WhatsApp da tia, o grupo da fake família, news, o grupo da família. Tem de tudo. Então, aos pouquinhos, eles vão aprendendo a buscar fontes melhores de informação e até de literatura. Tem muita coisa boa na internet, né, para ler. Sônia, obrigado por ter vindo até o podcast ON. Eu gostaria que a senhora, por fim, dissesse talvez uma mensagem, talvez um convite para os nossos ouvintes. Eu gostaria de convidar
a comunidade em geral, mas sobretudo os professores. Vocês ainda podem agendar alunos para encontros com autores fabulosos e contadores de histórias incríveis. O e-mail para inscrição, para agendamento é visitaçãoescolar@gmail.com. Espero vocês aqui. Então, neste bloco, conversamos com a coordenadora da programação da área infantil e juvenil, Sônia Zanqueta. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, né? Vocês têm acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Liz Cardoso, Laura Stum, Letícia Flash, Misael Monserrat, Riquelme Pereira e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e continue com a gente diretamente da Feira do Livro.